Porque, pelos meus cálculos, o Galo acabou de treinar. A preparação tá intensa pro jogo de depois de amanhã contra o Internacional. É isso, Lu? Corretíssimo. O treino acabou de acabar, alguns jogadores estão passando por aqui. Amanhã tem mais um treino, né? Aqueles últimos ajustes antes do confronto de quinta-feira contra o Inter na Arena. Um jogo muito importante, né? Caso o Atlético vença, pode até entrar pro G8 do campeonato, ficar mais tranquilo antes dessas férias durante o Mundial de Clubes. O departamento médico ainda tá movimentado, né? O Arana ainda é um desfalque, se recupera. O Coelho ainda não tá liberado, ainda se recupera da lesão na coxa direita, que gera expectativas para a estreia do Dudu na quinta-feira. Mas, por outro lado, o Alan Franco e o Alonso, que estão com suas respectivas seleções, já devem ter voltado e estarão à disposição do Cuca para esse jogo. Maurício. Dudu finalmente estreia pelo Galo. Onde ele vai jogar? Como ele encaixa nesse time? Vamos explicar agora no Entre Linhas com o Xodó. Provavelmente, quem sairia do time seria Igor Gomes. E onde o Dudu pode encaixar nesse time? Se o Dudu for um ponta esquerda, mantendo Rony e Hulk mais por dentro, o Scarpa do lado direito, é uma possibilidade. Ou até o Scarpa aqui com o Rony mais na direita, como foi feito muitas vezes. Não acredito muito, porque o Dudu terá muitas obrigações defensivas. E no Cruzeiro isso foi um problema. O que eu imagino que vai acontecer? Dudu jogar um pouco mais centralizado, junto com o Hulk, ele às vezes dois atacantes, às vezes um meia com liberdade, e quando pegar a bola, ele tem a opção de jogar um pouco mais aberto. E desse lado esquerdo, quem faria esse papel mais sujo de defender? Tanto o Rony quanto o Scarpa, podendo revezar os lados, Rony aqui, Scarpa, ou vice-versa, acompanhando mais lateral. Se for o Scarpa, quando pegar a bola, o Scarpa pode vir a ser esse meia e o Dudu tem mais possibilidade de virar um ponta. Eu gostaria de ver Dudu e Hulk mais junto e sacrificar um pouco mais Rony e Scarpa para defender. E aí, como você escalaria o Dudu? Atacante, segundo atacante, meia, ponta esquerda? Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Esse foi mais um Entre Linhas com Xodó. Rony já superou as suas expectativas, ainda falta mais, porque é artilheiro, tá numa boa fase, excelente eu diria, né? É um jogador que a gente tem até dúvida, né? Tira ele para colocar, né? Dudu, não tira, como é que vai ser? Isso a gente já vai ter uma ideia já na quinta, né? Porque o Dudu já tá em condições de jogo, né? Mas o Rony, primeiro, o Rony tá se satisfazendo. Ô Dimar, um abraço pra todos primeiramente. O Rony acho que tem feito um bom papel. Não digo que superou minhas expectativas, porque eu já tinha uma boa expectativa em relação ao Rony. Eu acho que o Rony ele gera um debate muito extremo, né? Tem gente que trata o Rony como craque, tem gente que trata como bagre. Eu acho que não é nenhum dos dois. Rony é um bom jogador que não vai resolver todos os problemas do Atlético, mas é um cara que ajuda muito, não só questão de gols, mas na entrega. Um jogador que não desiste nunca. Verdade. Às vezes ele fica marcado por alguns gols perdidos, como foi contra o Corinthians, ele perdeu um gol na cara. Mas esse é o Rony. Posicionamento dele também, ele tá lá. Tava bem fazer. posicionado. Mas esse é o Rony que brilhou no Palmeiras, que nas boas fases também do Rony, em que ele foi campeão de Libertadores, brasileiro, ele também perdia gols, mas tinha bons números. Então, eu acho que até aqui ele tem cumprido o que eu esperava dele. Pra você, Dani, ele supre as suas expectativas? Você ainda espera mais? Eu espero mais. Eu acho que o Rony pode render mais. Não que ele esteja mal, né? Não que o Rony esteja, não tá jogando nada, pereba e tal. Acho que não precisa ser nem 8 nem 80 aí. Pra mim ele tá legal, ele tá indo bem, mas eu espero mais dele, porque eu sei que ele pode mostrar mais, eu sei que ele pode render, ele já mostrou mais. Então eu acho que ainda tem mais a mostrar no Atlético, mas não que ele esteja mal. Ele é muito importante nesse momento pro elenco de uma forma geral, não só pro time, mas pode mostrar mais. E você, Lélio? Eu divido o Rony aqui em dois fundamentos que, assim, um eu tô gostando e o outro não. O outro não é nem fundamento, é o comportamento dele dentro de campo. É um jogador raçudo. Sim. Esse aí tem a característica do Galo mesmo. Agora, um outro que ele pode melhorar é o aspecto técnico. Isso aí, quanto a isso, eu não tenho muita dúvida não. Mas mesmo ainda, não estando assim, no que a gente imagina, na plenitude e tal, ele já igualou os números dele do ano passado. 10 gols marcados. Isso. E ele é o vice-artilheiro do Atlético. Então, ele tá indo bem, só que, por ser um jogador vencedor e tudo mais, eu sempre espero muito mais do Rony.
Já pensando aí nos confrontos, né? Falou de Flamengo, que na verdade fica todo mundo falando, mas no final das contas é 11 contra 11, né? E dos mata-matas também, né? Mostrando ali uma consciência daquilo que o Atlético tem pela frente. Tem férias, tem tudo, mas me parece ele bastante consciente, né? Dessa trajetória que o Atlético vai ter que fazer aí, né? E outra coisa ainda bem que ele sabe que também passa muito pelos jogadores. Exato. A melhora do time, né? A gente cobra o treinador, obviamente, porque ele é o responsável, independentemente de ter ou não os reforços que ele pediu, se tá no emprego, ele tem que arrumar um dispositivo para fazer com que esses jogadores rendam mais. E aí o Rony, ele já fala assim... não é um tom que me agrada muito não, viu, Dimara? Não, futebol dentro de campo, 11 contra 11. Esse tom, né? Mas a gente sabe que realmente, se for, isso a gente já falou aqui, se fosse amanhã, o primeiro jogo entre Atlético e Flamengo, o Flamengo era muito favorito contra o Atlético. Agora, nessa parada aí, muita coisa pode acontecer. Sim. E o Atlético, inclusive, praticar o futebol. Tem o time titular. Com o time titular, que a gente sempre colocou entre os mais fortes do Brasil, aí ele vai conseguir ter jogo. Aí, como se diz no basquete, né? Aí a rotação é que pode fazer diferença. Quem vem do banco é que pode fazer a diferença num possível desgaste, como certamente vai haver, principalmente por culpa do Atlético, né? Ter colocado 2 jogos a mais no seu calendário. E Dani confirmou aí que realmente houve a procura do Cruzeiro, mais do que procura, né? A proposta mesmo do Cruzeiro antes que ele viesse para o Atlético, mas que pensando até no que ele passou aqui, né? Ele preferiu não aceitar. Era um outro Cruzeiro, tá, gente? Lá quando o Cruzeiro tava indo, era 2015? Acho que né? Jogou no Cruzeiro mais de 10 anos, né? 10 anos para mais. É outra história, tudo muito antes de SAF, nenhuma conversa sobre nada isso. A ver. Não sei qual. Aí ficou no ar, né? Não sei qual o problema que ele teve no Cruzeiro. Ele falou aí. Eu tive alguns problemas no Cruzeiro e tal, mas a passagem dele foi tão curta. As pessoas que estavam lá na época não estão mais. Não. Foi o Matos, que também nem está mais no Cruzeiro, que foi procurá-lo, né? Que fez a proposta e tal. Enfim, faz parte do futebol, né? A proposta do Atlético provavelmente foi melhor pra ele também. Foi pro Atlético e tá se dando bem, né? Eu acho que ele pode render mais. Ele falou ali, a expectativa quando eu cheguei no Galo era muito grande e ainda né? A expectativa é muito grande. Que ele mostre um pouco mais do que ele tem mostrado. Tá oscilando muito. Não que ele esteja mal, mas tá oscilando muito, né? E como o Lélio falou ali, eu acho que o que vai determinar essa classificação ou não do Galo na Copa do Brasil contra o Flamengo vai ser o elenco. Vamos ver o que vai acontecer nessa janela, tanto para um lado quanto para o outro, que o Flamengo vai disputar lá o Mundial, o Galo vai ficar aqui treinando, vai contratar, não se sabe quem. Acho que a expectativa não é das melhores em relação às contratações, inclusive. E aí vamos ver quem sai do banco, porque elenco por elenco hoje não dá nem para comparar, né? Dentro de tudo que o Rony falou ali, é meio que o discurso de todos os jogadores do Atlético em relação a essa caminhada, né? É quase um discurso interno deles ali, né? A gente sabe que o Cuca trabalha muito bem essa questão da motivação, né? O jeito como ele, ao longo da carreira, fez tudo isso em decisões, porque na verdade são decisões, né? Ele tem o Flamengo 3 jogos seguidos, né? 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro, que a gente pode chamar de decisão também, porque cada rodada do Brasileiro é decisiva, né? E é um time que está disputando na ponta. Isso faz uma diferença com o time do Cuca, né? Edmar, e os jogadores sabem que eles estão devendo como um todo na temporada, à exceção do Campeonato Mineiro, que também é uma competição com nível inferior. O recorte do Campeonato Brasileiro atual, ele é bom. O Atlético tem já um bom tempo invicto, tem somado uma pontuação que é nível de G4, se a gente considerar aí os últimos jogos. Mas, se for considerar principalmente a Copa Sul-Americana, o Atlético está devendo. E não só resultado, mas desempenho. Então esse é um momento em que os jogadores também estão assumindo essa responsabilidade, como o Rony falou, em que pese o elenco ter carências, o calendário ser muito apertado, os problemas físicos, mas o time que o Cuca tem mandado a campo, ele é capaz de entregar muito mais.
Em vários jogos a gente não viu isso. O Lélio chamou atenção, o Rony é o vice-artilheiro, e ele só não é um artilheiro, tá, Lélio? Eu acho que porque ele chegou um pouquinho depois, porque no Campeonato Mineiro ele não pegou desde o início, e o Rony é o artilheiro do Galo no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O Hulk é o artilheiro do ano, mas em 25 os números do Hulk estão muito inflacionados pelo Campeonato Mineiro. No Brasileiro mesmo, o Hulk só tem um gol por enquanto. Não é uma... assim, talvez ele já estivesse até mais à frente, né? E, enfim, isso faz parte. O que a gente pode esperar para o jogo da quinta-feira? A gente tem a possibilidade, a estreia do Dudu, né? E aí a gente vai ver como é que o Cuca vai fazer isso. Eu acho que ele não vai começar jogando. Não tem o Lianco, né? O que a gente pode já ir falando do que o torcedor vai poder ver na quinta-feira? Pois é, Edmara, o Atlético tem um desfalque do Lianco, do Coelho, não treinou hoje novamente, a atualização ficou de fora, então praticamente é certo que não joga amanhã, o Arana da mesma forma. Na esquerda, vai o Rubens novamente, o Caio Paulista sem chances para esse jogo. O meio de campo, acho que pode sim ter alguma mudança. A situação do Alan Franco, ele joga hoje pelas eliminatórias, o jogo é contra o Peru, o jogo do Equador, e o jogo é fora, né, pro Equador, jogando no Peru. É uma 10h30 da noite. Isso. É uma logística, né, mais complicada, um retorno mais demorado. E ele é titular, vai jogar, titular. Né? Ele vai chegar e vai ser reavaliado. Se tiver 100% fisicamente, acredito que vai pro jogo. Se tiver com muito cansaço, quem pode ganhar a posição é o Gabriel Menino, porque foi muito bem no jogo treino, tá melhorando nos treinamentos, então pode pintar nesse meio de campo. A dúvida maior é no ataque, se joga o Dudu, se começa o Dudu junto com o Rony e Hulk, ou se joga o Igor Gomes. Igor Gomes também foi um dos destaques nesse jogo treino contra o Paulista. Mas jogo treino contra o Paulista foi o que o Atlético teve nesse período, né, pro Cuca avaliar. E ele foi muito bem, então fica a dúvida se já começa com o Dudu ou se joga o Igor Gomes. Se for o Dudu, pra mim não vai ser surpresa não, tá, Edmara? Porque ele tem treinado, já tem treinado há mais tempo. Diz que tá chamando a atenção nos treinamentos, né? Quando ele chegou, ele pegou aquela uma semana que já tinha combinado pra ficar, pra viajar com a esposa e tal. Depois disso, ele voltou e tá treinando, já tem um bom tempo. Fisicamente tá bem tá também. Bem, ele tava jogando no Cruzeiro. Vini, no meio de campo, você falou do Gabriel Menino, aí uma dúvida com o Patrick ou não? Eu achei mais em relação ao Alan Franco pela questão física, tá, Seabra? Porque o Patrick... Não tendo o Alan Franco, por exemplo. Ele é titular, o Patrick. Então, Ganhou a posição, o Seabra. Então, vai o Patrick, o Alan Franco não indo, vai o Gabriel Menino. Gabriel Menino, Patrick e Gustavo Scarpa. Ah, sim. É o que eu faria também. Pra mim, o Patrick é titular hoje, não tem menor tá jogando, amadureceu muito, né? O futebol amadureceu, a competitividade dele amadureceu, né? Talvez um pouco mais ali de trabalho técnico, mas ele já mostra mesmo. Pediu passagem e entrou, meu. Foi isso. E agora, não tendo o Coelho, se tivesse o Coelho, eu acho que aí ia ser difícil, né? Não sei, aí o Dudu provavelmente esperaria um pouco. Mas sem o Coelho, pra mim, vai o Dudu. Mas você acha que ele estreia, que ele começa jogando? Eu acho que sim. Até pra manter aquele esquema que tava antes, né? Com Hulk, Rony e Coelho. Aí vai Hulk, Rony e Dudu. Vamos inverter alguma coisa, mudar um pouco, sei lá, mas pra mim vão os três. Galo, galo.